Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ju e eu tô aqui para falar com a Dani, né, nossa cardiologista, sobre as principais doenças cardiovasculares. Temos bastante dúvida com relação a esse tema. Fala pra gente, Dani. Falo sim. Eu sou a Dani, eu faço a parte de cardiologia veterinária e basicamente acho que a gente pode dividir em duas alterações principais. As alterações congênitas, né, que são dos filhotinhos, e as alterações adquiridas, que eles costumam apresentar entre 5 e 6 anos, eles já começam a apresentar algum tipo de degeneração. Dani, então quer dizer que a gente tem doenças nos filhotes, que seria considerado até 1 ano de idade, e depois a gente tem nos cães mais velhos, de 5 até mais idade. Me conta mais um exemplo sobre isso, o que é que a gente pode ver? Isso, a gente tem várias doenças, né? Mas a gente pode citar assim das mais comuns, por exemplo, nos pacientes, nos filhotinhos, o PDA, que é um ducto que ele deveria fechar, né, nesse processo de desenvolvimento, e ele acaba ficando aberto e gera algumas comunicações que não deveriam ocorrer depois do animalzinho formado. Então, ele começa a apresentar algumas alterações já pequenininho, já filhotinho. E aí nos exames cardiológicos, na avaliação, a gente começa a já ver algumas características diferentes. E nos adquiridos, um dos mais comuns, né, que a gente vê, diria que 80%, 70%, são a degeneração valvar, tanto a mitral quanto a tricúspide. A válvula, né, começa a apresentar algumas degenerações com o passar dos anos e eles começam a apresentar essas alterações também cardiológicas. Legal! E como é que a gente pode identificar esses problemas? Quais são os exames que você precisa? Por exemplo, nos pacientes congênitos, né, nos filhotinhos, o principal é que a gente vê um filhotinho que ele, né, não é tão ativo, tão animado quanto o que costuma ser, né? Geralmente o filhote tem a bateria autorrecarregável. Nos filhotinhos com problema cardiológico congênito, a gente vê que eles ficam cansados muito mais fáceis, às vezes eles têm alguns eventos de tosse e pode ficar com a linguinha roxa, né, o que a gente chama de cianose. E nos pacientes mais velhos, né, a partir de 5, 6 anos que a gente costuma ver, eles podem apresentar essas alterações também, né, que geralmente é uma piora um pouco mais gradativa. Não é tão abrupto que nem o congênito, mas a gente começa a ver que eles estão um pouquinho mais cansados, eles começam a apresentar bastante tosse, é uma tosse bem frequente, não é uma tosse sazonal. E pode apresentar em casos muito graves o edema pulmonar, que é uma consequência dessa cardiopatia, né, em casos graves. E na cardiologia, especificamente, a gente tem, né, claro que a clínica é extremamente importante, mas a gente precisa dos exames, né? Do eco, do eletro, da mensuração da pressão arterial. Eles trazem informações até para a gente conseguir mensurar o nível dessa alteração cardiológica. Porque, por exemplo, um paciente senil, que tem um sopro, que tem uma degeneração, mas que não tem tanta alteração, a gente acaba indicando só o controle, né? Não é uma alteração tão grave. Como em outros pontos a gente precisa entrar com vários remédios, a gente precisa de um acompanhamento bem mais intenso, mas o ecocardiograma, os exames cardiológicos são bem essenciais para a gente continuar, para a gente fazer esse tratamento e continuar o protocolo aí por muito tempo. Legal, quer dizer que a gente precisa regularmente, então, fazer exames preventivos, passar em consulta no atendimento especializado e fazer esse acompanhamento da saúde, né, até para prolongar, né, a vidinha deles. Então, gente, muito obrigada, Dani, né, e deixa aqui seus comentários, fale com a gente. Obrigada.